No ar o Hope Hour, seja muito bem-vindo. Você que é solteiro principalmente, esse programa vai falar com você. Só queria entender por que tem 3 homens casados aqui falando sobre o negócio dos solteiros. Olha aqui o impacto. Me perguntei isso também, viu? Será que já é uma indicação? Tipo, estamos aqui fazendo uma propaganda do casamento? Mostrar que não é tão ruim assim casar, né? Vamos trabalhar essa ideia. Como conseguir aquela cara metade, né? Cada um dando a sua dica. É isso aí. É que hoje é dia do solteiro. Então aí estamos recebendo o Abinal, que agora é um especialista em família, porque apresenta o Entre Família. Estamos aprendendo, né? Aprendendo um pouquinho ali a cada dia e assim vai, né? Prazer, Wagner, estar contigo. Prazer. Prazer, Pastor Fábio. E você do outro lado aí também, né? Acompanhando a gente. Obrigado por estar... trazer esse convite para mais uma vez estarmos juntos por aqui, viu, Wagner? Quando o Abinal fala, você tem vontade de ir embora, Fábio? A voz dele humilha a gente. Humilha. Aquela voz assim que vem do mais profundo ali. Você né? é muito legal, Abinal, mas você humilha a gente, sabe? Sem ter esse desejo, acontece. Que isso. Você e eu tô rouco, e mesmo assim eu não consigo. Exatamente. Nem acordando cedinho ali. Me liga às 5 da manhã, não dá essa qualidade. Aquela noite mal dormida, não resolve. Bom dia. Aí. É isso. Mas olha, como disse a Binal, pastor Fábio de Sá tá aqui com a gente. Estamos aí. É um remember aqui, Novo Tempo, Estamos né? Fábio, você apresentou o que aqui? Bom, isso começou há 11 anos, né? Apresentei primeiro um programa chamado Missão 360. Ah, começou no Missão. O Missão era um programa exclusivo, agora ele está dentro do Revista. Do Revista, né? Então era na hora do almoço, sábado ali, falava sobre missão. Depois apresentei por 2 anos o Lugar de Paz. Depois saí do Lugar de Paz e fui para o Escola Bíblica, ao vivo à noite. Foram experiências maravilhosas. Muito legal, muito legal. Bom tá de volta aqui. E agora você é pastor, trabalhando no escritório da região leste ali de São Paulo. Exatamente. Né? Eu cuido de uma área, de um setor, né? Tem uma sede administrativa na região leste de São Paulo, capital, que cuida de algumas igrejas, tanto na região leste quanto na região norte de São Paulo. Então, eu cuido de uma área. Uma delas é a área de saúde, que é um desafio pra gente. Não sei como é que tá a sua saúde em casa aí, como é que tá a sua, Wagner, como é que tá a sua, Binal, Principalmente no inverno, né? Um inverno dá o desafio. quê? Vontade de comer um pouquinho mais. Sim. Faz parte do processo, faz parte do processo. Né? Esse é o desafio que muitos têm. E eu também. Estamos todos nesse barco. Junto. Mas olha, você que é solteiro e tá acompanhando a gente, você que não é solteiro, mas de repente tem um amigo solteiro, tem o seu filho aí, né, que tá em busca do grande amor, da vida. Os solteiros hoje, segundo o IBGE, são 81 milhões no Brasil. Bastante. É muita gente, né? São 200 e poucos mil brasileiros, né? E aí 80, quantos? 80 e 81. Poucos mil, né? Pois é. Bastante. Muita gente. Mas por quê? Será que é por opção? Ou será que... Aí que tá a questão, né? Opção? Não, eu prefiro sozinho mesmo, né? Não me incomodar com algumas coisas que o casamento traz, né? Que a gente sabe aí no dia a dia. Ou não, né? Ou alguém que tá procurando, mas não achou ainda. E parece que as pessoas, inclusive, elas estão... tendendo a casar bem mais tarde hoje, né? Verdade. Do que isso acontecia antigamente. Antigamente você ouvia ali a voz falando, casei com 14, com 15 verdade. anos de idade, tinha muito disso, né? Hoje tá passando os 30, as pessoas ainda estão engatinhando ali, preparando uma coisa ou outra e seguindo, né? Verdade. Até atualizando ali, são 213 milhões de brasileiros, né? E 80 e quantos? 81. 81 solteiros. E é interessante a gente olhar, né, para esse tempo no passado, onde bem jovens, inclusive pessoal da Bíblia também, né, pastor? Se casavam muito jovens. Maria era um adolescente, né, quando teve Jesus, e a gente vendo quão mais tarde as pessoas estão casando, né? Vejo amigos aí de 30 e poucos anos, não, tá cedo ainda para casar. Quero que estudar, quero trabalhar um pouco antes de ter esse compromisso. E tem a ver muito com o contexto de hoje também, né? Antigamente, vamos pegar o contexto bíblico e mesmo o passado recente ali, as pessoas tinham uma questão de, entre aspas, amadurecimento mais jovem, né? 13, 14, você vai na Bíblia lá, ele se tornava rei com 13 anos de idade, era o rei, tomava conta de uma nação. Hoje, é aquela adolescência chamada precoce, né? Você tem 30 e poucos anos, ainda é considerado ainda um jovem adolescente e tal, né? É a linguagem que se usa hoje, sem mérito da questão. Mas por isso que acaba adiantando um pouquinho mais pro casamento, né? Acontece isso na questão social também, né? Será que tem a ver também com sexualidade?
Porque assim, antigamente tinha uma coisa desse conceito bíblico da castidade, né, e de você se guardar para ter uma relação sexual após o casamento, era uma coisa que quem tinha esses princípios bíblicos, isso era uma coisa realmente muito forte, mas mesmo quem não tinha, era uma coisa que a sociedade acabava acolhendo mais, né? Não existia esse negócio de ficar 6, 7 anos namorando, né? Isso. Começou a namorar, já tem que partir pro casamento, justamente para não ter nenhuma dificuldade nesse aspecto que você mencionou. Hoje em dia as coisas estão mais assim, abertas. Então, o cara de 30 anos, a moça com 25, namoram 5, 6 anos naturalmente, porque ele já dão um passo além ali do que normalmente se convenciona, né? Vive então, acaba muitas vezes isso. como casados Exatamente, mesmo, né? Tendo uma vida sexual ativa, tendo... sei lá, às vezes até morando junto, em alguns casos, dorme na minha casa, dorme na sua casa, tal, fica naquela coisa toda. Então fica algo muito aberto, né, hoje em dia. E aí, para que casar? Né? Para se incomodar e tal. E mesmo dentro do contexto religioso, né, cristão, corre-se esse risco também, né? A gente tá falando de um contexto secular, do dia a dia das pessoas aí e tal, mas acaba envolvendo, é um desafio que a gente percebe ao nosso redor também, mesmo dentro do ambiente cristão, né? Até pensando aqui agora, né, pastor, essa dificuldade, né, de pessoas que preferem não casar, mas têm ali a sua vida sexual ativa, né, não quero casar porque o que eu quero, eu tenho quando eu quero, tal, não tenho compromisso. E o que a Bíblia fala sobre esse assunto aí, até mesmo sobre os traumas emocionais que isso pode trazer, desencadear para uma vida inteira? Deixa eu só aproveitar, pegar o seu gancho e apresentar obviamente não vou dar, entre aspas, o nome aos bois ali, mas tem uma influencer muito forte no Brasil. Ela casou recentemente e em pouco tempo ela já separou. E é interessante uma das falas dela, dizendo assim que ela percebeu que o casamento não é para ela. Por quê? Porque a pessoa o dia inteiro, intensamente, com pessoas, tenta imaginar você aí, o dia inteiro no trabalho, conversando e tal. Chega em casa, ainda tem que dar satisfação, ainda tem que conversar, ainda tem que... Então, foi uma das justificativas. Ela falou assim, ó, eu sou religiosa, e falou a denominação, a crença dela ali, mas também não sou muito ligado a isso a tal ponto que eu tenho alguns dogmas. Ou seja, o que ela quis dizer em tese ali, mais ou menos? Ó, é melhor ficar sozinha e mesmo assim ter uma vida, relacionamento com pessoas, uma vida talvez até ativa no que diz respeito à questão de relacionamento mais íntimo, e é muito mais cômodo. Então, assim, a sociedade hoje, ela pende para isso. Para que eu vou assumir um relacionamento que vai ter desgaste e tal, sendo que eu posso cada dia me encontrar com um, não preciso dar satisfação para ninguém. Agora a Bíblia, ela apresenta o relacionamento, né, como uma questão puramente de renúncia, né? Se a gente parte desse princípio, né? Então, o que é? Vocês são casados, quem não é casado ainda ou tá namorando sabe que é o seguinte, eu costumo dizer o seguinte, se tem uma coisa que nasceu para dar errado é casamento. E não me entendam mal, mas nasceu para dar errado, se não for Deus. Por quê? A sua esposa é diferente de você, no gosto, a família dela é diferente, às vezes veio de uma cultura diferente. Então, assim, tudo para dar errado. Você gosta de hambúrguer, ela gosta de pizza. Começa por aí já. Vamos comer... Então, um gosta de dormir com a luz totalmente apagada, totalmente escuro, o outro não, tem que ter uma luzinha. Exatamente. Ar-condicionado, eu adoro ar-condicionado calor, ela não suporta ar-condicionado. Todo mundo tem isso. Um dorme coberto, o outro dorme descoberto. Sabe? Um gosta de X, o outro gosta de Y. Um gosta de dormir grudadinho, o outro não. O que acontece que a gente sempre vai escolher a pessoa diferente, assim, né? Mas realmente... Mas é até um certo dogma acreditar assim, olha, a gente põe na nossa cabeça o seguinte, eu vou encontrar alguém que se encaixe perfeitamente comigo. Então, assim, eu penso que a gente vai, no casamento, percebendo que às vezes Deus coloca alguém justamente diferente da gente para nos moldar. E também nos completar, né? Exatamente, porque assim, se a gente continua vivendo a vida do nosso jeitinho, mandando do nosso jeito, é alguém que aceita tudo, às vezes algumas coisas eu preciso mudar e você também precisa mudar. Mas quem que vai confrontar com isso? É a pessoa que está do teu lado todos os dias. Então, às vezes, Deus permite alguém justamente para confrontar você. Então, casamento e relacionamento é uma questão de renúncia também. E a vida cristã, se a gente for pegar a essência, é renúncia. Então, o casamento, o relacionamento, o namoro, já começa a ajudar a gente nesse processo de moldar o nosso caráter.
Pro quê? Pro céu, pra salvação e aí vai, né? Então relacionamento é algo que Deus trabalha para nos moldar também. Deixa eu aproveitar esse tópico aqui que a gente está falando para te dizer que a gente tem um estudo bíblico que você pode pedir agora, que fala justamente sobre esse assunto. Coloca aqui na tela para mim, ó. É um estudo bíblico que se divide em duas vertentes diferentes. Você tem um caminho desse estudo que vai falar com os solteiros e outro caminho desse estudo que vai falar com os casados, ó. Então, o dos solteiros é por que esperar? Então, fala sobre essa questão da sexualidade para quem está solteiro. E o Felizes na Intimidade, que fala sobre sexualidade para quem já é casado. Então, tem links, inclusive, diferentes. Se você é solteiro, você entra novotempo.com/cursos solteiros. novotempo.com/cursos solteiros. Se você vai fazer o Felizes na Intimidade, que são 5 lições, então é novotempo.com/sexualidade. novotempo.com/sexualidade. Lembrando a você que esses 2 estudos você vai fazer com a Esperança. Então é via WhatsApp. Se você já entrar nesse link, você vai ser redirecionado pelo WhatsApp e o curso começa na hora. Você não tem que esperar chegar um material, você vai fazer aí no seu WhatsApp mesmo. Então, cursos solteiros e sexualidade. novotempo.com/cursos solteiros ou sexualidade. Aproveitando, tá chegando o momento aí, é no finalzinho desse mês, a Jornada da Saúde Emocional Recomeços, primeiro passo. Então você pode se inscrever, vai ser a partir do dia 30 agora de agosto, 30, 31 e 1º, sexta, sábado e domingo, ó, tá aqui. Quando você entrar na nossa LP, né, o sitezinho para você fazer a inscrição é essa cara que tem. Qual é o link mesmo? É novotempo.com/jornada, tá? novotempo.com/jornada. Eu tô cheio dos links. E a produção pediu para eu falar mais devagar e eu não tô falando. Tô acabando de lembrar isso aqui, Larissa. É tipo no rádio, né? Falar rapidinho. Eu tô assim, novotempo.com/jornada. Coloca aqui agora com calma, ó, o GC. Entrou, novotempo.com/jornada. Você entra nesse link e aí coloca aqui pra cima, ó, tem... são 3 dias, né, como eu falei, palestras muito inspiradoras, vão ter rodas de conversas, ó, Dr. César, a Eliane Melo, Dr. Alberto, acho que tá ali, a Darleide também e a doutora Rosana Alves, vão estar com a gente, grandes nomes aí que falam sobre saúde emocional, muito bom, né? Sensacional. novotempo.com/jornada, tá? Para você e para a produção ficar feliz. Se você quer fazer o curso bíblico, tem 2 endereços, ó, o GC, novotempo.com/cursos solteiros, tá aqui. Ou novotempo.com/sexualidade. Perfeito. A ansiedade tá grande, aí não tem GC que dê conta. Então, vai ter um caminho bem interessante aqui para a pessoa entender sobre esse assunto da sexualidade, que acho que tem uma ligação, uma ramificação interessante com esse assunto que a gente tá falando aqui, né? Assim, ó, tem uma coisa na vida, vocês já devem ter sentido isso, que é assim, né, você tá solteiro, aí você tem que responder a pergunta, e aí? Cadê o amor, Cadê né? a cara metade? Cadê a cara metade? A tampinha vai, na panela, outro pezinho do chinelo. Você começa a namorar, e o casamento? Cara, você começou a namorar hoje, amanhã já estão te perguntando sobre o casamento. Verdade. Aí você tá casado, aí começa. Os filhos. E o filho? Quando que vem? Só um? Só um? Só 2? Não, no 2 parece que o pessoal para de perguntar, viu? Perguntam pra você, Fábio? Ó, te falar que perguntaram de 3 já, viu? É Por mesmo? incrível que pareça. Porque o pastor Fábio tem 2 meninos. 2 né? meninos. E aí já perguntam, e a menina? Não tem, não, perguntam isso. Eu até mencionei que a esposa falou em ter uma, né? Mas morreu o assunto. Morreu o assunto. Você matou o assunto, né? Eu tenho um de cada, acho que ninguém tá perguntando nada mais, graças a Deus, porque aí não dá, né? E como você tem um, pergunta pra você, pensa em mais um, pensa em mais um, pensa em mais um. Perguntam, mas a gente deu uma parada por aqui também. Porque assim, a gente pensa em vários pontos, né? O tempo que a gente está vivendo, né? A história desse mundo está vivendo um momento muito caótico. A gente sabe que, com a graça de Deus, né? Breve Jesus voltará. Amém. Mas a gente pensa em gastos e várias outras Muitas coisas. coisas. Questão Muita muito coisa pessoal, envolvente. A gente pensa como antigamente eles criavam, né? Os avós tinham 11 filhos, 12, cara. Mas, cara, era muito diferente, O né? contexto era outro, total. né? O pessoal morava numa área muitas vezes rural, então você ter mais um filho
era mais um trabalhando ali. E um cuidava do outro. E um né? cuidava do outro. A menina de 10 anos já virava quase a segunda mãe do bebezinho ali, né? O contexto era outro. Quando alguém casava e saía de casa, dava prejuízo. Exatamente. Agora, hoje, você tem o seu filho, ele tem que fazer aula disso, aula daquilo, e material didático. Você imagina. Já tô ficando cansado aqui. Eu quero que os 11 façam inglês, aula de música, mas não sei o que lá. Não tem. Aí chega na impossível. hora, vai fazer um negócio fora do país, como é que chama? Um intercâmbio. Não. Pronto. É outro Aí quem tá contexto. do outro lado, ele tá pensando, pronto, agora que eu que não eu não vou caso casar mesmo. Pra quê? Pra ter Mas essas incomodações Mas todas? eu comecei a falar desse negócio da cobrança da sociedade, porque acaba parecendo assim, que a gente vai caminhando pra estar nessa esfera que a gente tá hoje aqui. Casados, eu tô casado há quase 20 anos, aí tenho 2 filhos, vocês também têm a história de vocês, e é isso. Aí cumpriu. Ser solteiro tá errado? Uma pessoa não pode ser solteira pra sempre? Então, o que eu acho interessante é assim, a sociedade, ela quase que coloca, vamos usar o termo solteirice, como um estado inferior ou incompleto. É inferior, o cara é solteiro ainda, tal, né? Só que a solteirice, ou ser solteiro, na verdade, traz algumas grandes oportunidades. Antes de falar do processo ali, mas, por exemplo, uma pessoa solteira, ela pode se desenvolver em várias áreas que, às vezes, um casado não tem mais oportunidade. Desenvolver na questão relacional com outras pessoas, na intimidade dela com Deus, porque ela é Deus. Ou questão também de estudo e outras coisas mais. Então, muita gente coloca o estado de estar solteiro como algo, quem sabe, inferior. Claro que existe parte da sociedade que entende isso, mas ainda existe isso. Isso Uma me fez cobrança, uma cobrança. Me fez lembrar de um detalhe, Wagner. A palavra solteiro, né? Eu uso muito isso em alguns contextos. A palavra mulher solteira. No passado, quando você chegava para uma mulher e falava assim, você é solteira? Ela podia até ficar brava com você, porque solteira é mulher da vida solta. Ah, vem daí. Então assim, você hoje mudou o significado. As palavras mudam, né? Mulher solteira hoje é uma mulher que não é casada. Assim como o homem. Assim como o homem, solteiro, né? Vida solta. Então, a própria etimologia da palavra ali, ela já traz um significado meio pejorativo, né? Você é solteiro. Você é uma pessoa largada. Você é uma pessoa que não tem critério, não tem valores. Então, assim, a gente trouxe culturalmente como se uma pessoa solteira fosse uma pessoa quase depravada. Tá largada, tá abandonada, ou que vive aí na promiscuidade. Então, infelizmente, a sociedade carrega isso. Mas não é isso. E a gente vai entender um pouquinho que a Bíblia fala também, mas a gente tem que olhar com os dois olhos, não somente nesse prisma. Até falando sobre esse passado, principalmente na questão da mulher, né? Não existia essa pessoa realmente solta. Uma mulher de família, ela estava na casa dos pais, ou acolhida por algum parente na falta desses pais, e ela só saía da casa dela casada, né? Então, com um homem responsável por ela. Sim. Essa história de hoje vai estudar e mora sozinha e não sei o quê. Mesmo os meninos não tinham muito isso, mas as meninas, então, era impensável, né? E hoje já existe um contexto um pouco diferente. Exatamente. Hoje a gente entende o seguinte, a sociedade nesse aspecto está amadurecendo, né? Que uma mulher ela tem que ter os valores dela, claro, obviamente, mas ela tem que ter a liberdade dela também de crescimento. Como você falou, antes era o seguinte, era mulher dentro de casa, às vezes no quarto. Esses dias eu visitei uma casa, achei curioso, né? Aquelas casarões antigos lá. Tinha um quarto das meninas que normalmente não tinha janela para não correr o risco delas pularem. E às vezes elas dormiam colada ao quarto dos pais ali para não ter nenhum processo de saída e de escape. Então a mulher ali antigamente ela ficava protegida. Dali era já para casa do marido, que normalmente às vezes os pais escolhiam, né? Por isso que elas fugiam muitas vezes, né? Porque não queria. Claro. Exatamente. Hoje a sociedade tem entendido que a mulher tem que ter um processo também, uma liberdade com valores, mas tem que ter o crescimento dela solteira, naturalmente, né? Um processo natural da vida. Mas o que a Bíblia diz sobre essa solteirice? Pois é, se a gente pega exemplos, né? Vamos pegar exemplos da Bíblia. Jesus era solteiro. É óbvio que Jesus, ele veio com uma missão, um propósito. Então a gente pega algumas pessoas, alguns personagens bíblicos que eram solteiros. A gente estava até conversando em off, eu e Abinal ali, um outro exemplo até que ele mencionou, é a questão de Paulo. Paulo mesmo fala assim, depois a gente pode trabalhar mais isso, mas parece até um contrassenso. A Bíblia fala muito bem sobre o casamento, ela fala da importância do casamento, mas ela fala que existem contextos e contextos. Paulo também fala assim, quem dera todos fossem que nem eu, solteiro também. Por quê? Porque Paulo fala assim, porque eu tenho liberdade do quê?
de poder pregar o evangelho, de poder, sem nenhum tipo de compromisso, além do compromisso com Deus. Então, a Bíblia, ela não... ela valoriza o casamento, mas ela não descredibiliza o fato de uma pessoa escolher viver solteira também, né? É óbvio que tudo isso dentro de um contexto cristão, religioso, de valores e tal, mas ela fala também que se a pessoa escolhe viver assim, né, no, entre aspas, vou usar um termo até pode soar pesado, mas não, no celibato, viver a vida dela ali solteira, se sente bem, não existe nada que impeça a pessoa de viver assim, né? Até porque a gente tem que pensar num ponto também, né, que tem muita gente infeliz no casamento porque achou que só casando seria feliz. É isso aí. Né? Que é o que se traz muitas vezes, né? Quando você casar, aí sim você vai ser feliz e tal, tendo a sua família, mas não, nem sempre. Não é bem assim. A gente tem que entender que a vida, ela não começa depois do casamento. É um ponto que eu acho que deve ser um ponto de partida para todo mundo, para todos nós, né? Quem quer casar ou quem pensa em não casar mesmo, a gente entender que a vida, ela não começa depois do casamento, ela começa antes. E nós podemos sim encontrar essa verdadeira felicidade em Cristo, né? Porque é a partir daí, quando a gente entende que a nossa felicidade está em Cristo, a partir daí a gente vai conseguir desenrolar a nossa vida, se casar, se não casar, enfim, mas tendo primeiramente Cristo, né? Até anotei aqui sobre esse ponto, né? Que a vida ela começa quando nós temos o encontro real com Jesus. É aí que a vida começa, quando você tem o encontro real com Jesus. E não podemos procurar em alguém o que só encontramos em Cristo. Porque às vezes é isso, a gente quer casar para poder encontrar felicidade na outra pessoa, para me completar e tal. Mas se a gente não se sente completo com Cristo, primeiro ponto, né, pastor, acredito que seja isso. A gente tem que ser um ser completo, porque são dois seres completos que se casam. A gente até brinca, né? Outra metade, mas não. Somos um ser completo com São dois Cristo. inteiros. São dois inteiros, né? Que se unem e formam um só. E a gente sabe muito bem, se existe duas pessoas que já estão complicadas, unirem pessoas complicadas, a tendência... Claro! Né? Não, o Abinal falou uma coisa muito legal, né? Que você só vai conseguir ter essa sensação de felicidade, completude e tal, colocando isso em Cristo. E é o único, porque toda vez que você coloca essa responsabilidade da sua felicidade no outro, Já era. fica pesado pro outro e fica manco pra você. Então como é que você é um solteiro infeliz? Você tá apostando todas as fichas na sua felicidade lá no casamento. E aí, você acha que você era um solteiro triste, aí você vai ser um casado feliz? Aí eu volto para as palavras de Salomão, né? Salomão dizia o seguinte, né? Que o ser humano tem um profundo no ser dele, o coração, infinito, vazio, que só quem é infinito pode preencher aquele espaço. Boa, Ok. boa. Só que existem espaçozinhos no nosso coração para outras coisas também. Existe um espaçozinho para os recursos financeiros? Existe. Mas ele não preenche o vazio. Tem um espaço. Tem um espaço para relacionamento? Tem. Tem espaço para as coisas que Deus colocou. Só que às vezes a gente acredita assim, eu só vou ser feliz e completo se eu casar. Não. O casamento é um espaço, o relacionamento. Mas tem gente que fala assim, eu não quero casar, mas eu tô bem completo e feliz nos relacionamentos que eu tenho com os amigos. Ok, porque quem preenche o vazio total não é o casamento, nem o fato de estar solteiro, é o fato de ser Deus. Tanto é que é o seguinte, né? Deus aprova a vida solteira. Deus não só aprova, como ele fez um pedido. Aprova sim, né? Deus permite e tal. Ele fez um pedido para Jeremias, que foi um dos profetas mais conhecidos da Bíblia. Ele chegou para Jeremias e falou assim, Jeremias, você não vai casar e não vai ter filhos. Foi orientação. Ele viveu 40 anos como profeta, né? Sofreu demais. Mas Deus falou assim, olha, você vai ver exclusivamente para mim. Agora, quem garante, quem somos nós para chegar para alguém e falar assim, não, você tem que casar, cara, porque vai ficar solteiro e não sei o quê. É a pessoa com Deus. Claro. Como é que Deus fala assim, olha, eu quero usar você na sua plenitude, não necessariamente casando. Sim. Agora, o Wagner e a Abinal, e quem está acompanhando também, claro que com isso a gente não está super valorizando, falando assim, não é necessário casar, não tem que casar. Não é isso. É a questão de ter o equilíbrio e entender que cada contexto é um contexto e cada história é uma história. Cada pessoa é uma pessoa, né? E até quando a pessoa vai estar pronta para isso, né? Porque ainda nesse contexto aqui de entregar a felicidade pro outro, né? Tem a coisa assim... Parece que a gente vive porque tem que casar, como a gente estava comentando aqui. Aí eu encontrei alguém. Mas esse alguém, eu tô percebendo, e namoro é pra isso, né? Namoro é realmente pra conseguir analisar o outro. Tô percebendo, nossa, isso aqui é complicado nela.
isso aqui a gente vai ter muito desentendimento. Nossa, como é diferente da minha família. Tem tudo de diferente. A família extensa. A sogra, ela não vai nascer depois que você casou com ela. Né? Ela já existe. É a velha frase que a gente casa com a família também. Casa com a família também. Aí você tá vendo toda essa lista de coisas improváveis. Mas o que você pensa? Não. Ela quer casar comigo. E eu vou casar. Eu vou ser um cara casado. E eu falo, não, lá no casamento a gente resolve todas essas coisas. Mera ilusão, né? Mera ilusão. Completa. A gente só vai lidar com toda essa coisa acrescida. Os desafios aumentam, né? Aumenta. Intensificam mais. Então, por isso que é importante a gente estar bem maduro, né? Tanto de escolher estar bem casado, como escolher ficar solteiro também, né? Isso é importante a gente trabalhar essa questão aí. Verdade. A gente fez um programa do Entre Família falando sobre solteirice, né? Falando sobre pessoas que decidiram não se casar também. E estava conversando com uma senhora, a gente entrevistando ela, não me recordo agora a idade dela, mas ela falando que no começo, né, ficava todo mundo chamando, ih, vai ficar pra titia e tal. E ela falou, olha, eu sou muito feliz sendo titia e cuida dos sobrinhos e tal, e aquela coisa toda. E ela disse que é muito feliz, é realizada, teve já alguns namoros, mas viu que não deu certo e não era muito para ela. E ela falou que até em um determinado momento da vida dela ficava naquela, não, eu tenho que casar, não posso ficar sozinha. E quando ela virou a chave, ele, não, peraí, por que eu tenho que casar? Né? Eu não posso ser feliz, solteira mesmo. E ela vendo exemplos na Bíblia, né, como o pastor mencionou, a gente mencionou aqui do apóstolo Paulo, vivendo, né, em prol do ministério, auxiliando outras pessoas também, e ela se encontrou, né, nesse momento, na solteirice, falou, pronto, é isso, e deixou nas mãos de Deus, falou, se o senhor quiser que eu case em algum momento, beleza, mas para mim tá tudo bem assim. E ela é feliz, é muito feliz. O que eu acho que acontece muitas vezes também, pastor Wagner e você de casa, é que às vezes a gente fica pensando muito, e quando eu envelhecer? Né? Eu sozinho, quando eu envelhecer, vou morar num asilo, quem que vai cuidar de mim? Não, então eu tenho que arrumar uma outra pessoa. Eu pensava isso até quando eu não tinha filho. Pensava, tá, só eu e a Nani aqui. E quando a gente envelhecer, quem vai visitar a gente? Quem vai falar com a gente? Eu penso assim, a Bíblia fala, né? Não é bom que o homem viva só. E aí o contexto todo. Você tá com esse verso engatilhado aqui para eu já ia falar polêmica agora. E assim, então vamos polemizar então. Tudo bem, tem esse lance aqui que o Abinal trouxe, e ela, né, se sente bem ali nesse papel de mulher solteira que tá ajudando, criar o sobrinho e tal, mas a Bíblia fala isso, que não é bom que o homem esteja só, e agora? E traz aquele crescer e multiplicar, né? O povoar a terra. O processo natural que Deus orientou é justamente esse, né? Melhor é serem dois. Exatamente, entendeu? Agora, o que a gente não pode é padronizar as coisas, né? O ideal é que seja. O ideal é que não existisse cidade nem prédios. O ideal é que a gente vivesse no Éden até hoje. Mas não é essa a realidade. Eu moro em São Paulo, vários arranha-céus lá, mas a gente tem que conviver com isso e Deus trabalha com essa realidade. Então, assim, o ideal é que todos tivessem um casamento, uma estrutura, mas Deus trabalha com pessoas em outros contextos, na solteirice ali, e Deus vai cuidar da pessoa naquele ambiente. Então, o Wagner, eu pego até esse gancho dizendo o seguinte, que o problema, às vezes, se é que é um problema, não é a pessoa querer, mas tem muita gente que está acompanhando a gente aqui que não é solteira, mas de repente a maioria é casado. E como essa pessoa vai lidar com os outros? Porque às vezes a pessoa está bem, mas às vezes a gente não sabe lidar com essas pessoas. Aí a gente começa a fazer o quê? Rotular. Então a gente começa o seguinte, ó o encalhado. Né, que nem você usou o termo, ó titio, a titia, né? Começa a fazer pergunta invasiva. E esse aí tem problema. Não, sabe? 40 anos solteiro, problema. Aí, alguma coisa tem. Cara, mas aí, você tá esperando alguém? Aquelas perguntas que ninguém, né? Vamos ser bem sinceros, ninguém pediu opinião, mas você tá esperando alguém. Cara, com certeza. Suposições, né? Ninguém pediu opinião, excelente. Ou profecia sobre o futuro, né? Mas o teu futuro vai ser difícil. Solitário, solitário e triste, né? Então, assim, às vezes vai também da gente, como pessoas, saber lidar com quem escolheu. Não é só a pessoa que tem que saber lidar. Então, quem tá acompanhando... tal... Então, você ou eu, que estamos aqui casados,
vamos ter um pouco mais, a começar por mim, mais maturidade, saber lidar com as pessoas também, né? Guardar um pouquinho a nossa opinião, né? Exatamente, né? Esperar alguém pedir. Conselhos fosse bom. E não se assumir dava que em todos dia. querem casar, porque na cabeça a gente, É. não, mas você quer casar, né? Você não casou ainda porque como se todas as pessoas quisessem aquilo que a gente quer. Até um exemplo aqui, nos últimos 3 anos eu mudei 4 vezes, né? Daí esses dias eu estava visitando um pessoal numa igreja, daí eu morei fora, morei no Espírito Santo, Minas, São Paulo, cada lugar. Daí a pessoa falou, pastor, fala um pouquinho. Eu falei, ó, uma coisa é fato. Cada lugar é de um jeito. Mas uma coisa é em comum em todos os lugares. Quem nasceu naquele lugar acha que lá é referência para todos os outros lugares. Então, assim, quem nasceu no Rio acha que lá é o exemplo certo. Quem nasceu em São Paulo, Minas, Santa Catarina, seja onde for. Então, vamos trazer isso para a nossa realidade que a gente está conversando aqui. A tendência, eu sou casado, então esse é o padrão. Todo mundo que foge desse padrão está errado. Mas não existe um padrão certo. Existe o que Deus orienta algumas pessoas e orienta outras pessoas dentro do que a Bíblia ensina, né? É o famoso querer colocar todo mundo dentro do seu quadradinho, dentro da sua realidade ali, né? Com certeza. E tem um lance assim, né? A gente tá num momento muito crescente de cuidado da saúde mental. As pessoas estão um pouco mais conscientes até disso, né? Dos sentimentos que elas têm, de que existem dificuldades e tudo mais. Eu acho que a pessoa precisa estar muito bem resolvida com a saúde mental e as emoções dela, tanto para uma coisa quanto para outra. Porque pode ser que a pessoa está decidindo por não casar porque tem alguma trava ali que talvez ela pudesse resolver, cuidando da saúde mental dela e ela estivesse preparada para viver com outra pessoa. Da mesma forma que algumas pessoas estão querendo casar justamente para criar uma codependência no outro, o que também não vai ser saudável. E se a pessoa se tratasse, se a pessoa cuidasse, se conhecesse bem, ela podia ir para um casamento muito melhor resolvida. Assim como a pessoa pode ir para essa solteirice muito bem resolvida, como até parece ser esse caso dessa senhora que falou com a Abinal, né? Então a gente precisa se conhecer para ver se a gente não está abrindo mão de algo só para atender uma demanda social, ou se a gente está muito bem consciente, muito bem preparado para encarar esse momento que a gente vai ter, ou com a solteirice ou com o casamento, né? Eu acho bonito ver uma pessoa que se sente bem assim, né? É difícil você... Porque a tendência é a gente olhar sempre essa pessoa solteira como alguém complicado. A sociedade olha assim. Mas eu acho bonito você ver alguém que declara isso. Eu tô bem assim, né? Então a gente tem que entender, em cima até do que o Wagner falou, a gente tem que entender que existem pessoas que escolhem viver assim e existem pessoas que estão num processo de amadurecimento também, de crescimento em vários aspectos da vida, né? E pode ser que chegue um momento, talvez ela fale assim, agora é o momento de eu encontrar alguém. Verdade. Acontece isso, né? Independente da idade. Né? Independente da idade. Talvez vocês se lembrem de alguém aí que casou com mais de 50 anos. Eu conheci. Bem, resolvido. E tá bem. Por quê? Achou que aquele era o momento, que se preparou. Melhor, porque assim... como a gente mencionou, não é só a pessoa e os pais da pessoa. Daí entra uma outra questão maior ainda, entram os filhos depois. Se a pessoa não está resolvida emocionalmente, como você falou, Wagner, você imagina o reflexo disso sobre os filhos. E aí você vai criando uma geração pesando sobre pessoas que não tem nada a ver com o seu problema, uma situação que às vezes a pessoa não resolveu. Então deu o tempo da pessoa, né? Até nesse caso dos filhos aí, a gente pode colocar também alguém que é viúva, né? Ou separou mesmo, né? Devido a alguma situação ali, separou e tem filhos. Geralmente a gente vê mulheres que às vezes, após o falecimento do cônjuge, decide não se casar, viver em função dos filhos e tá tudo bem, segue, né, nessa vida. Os homens geralmente, é o que a gente vê, né, pesquisa aí, que os homens geralmente, quando a mulher falece e tal, ele já se casa mais rápido. A mulher que tá assistindo a gente tá fazendo que homem não consegue viver sozinho, não vai conseguir cozinhar, não vai conseguir cuidar da casa. Por um lado não estão errados, não. Não, nem um pouco. E todo errado não estão, não, né? Mas tem esses casos Mas também, eu acho né? bonito isso, né? Não tô dizendo que todas, você perdeu o esposo, você ficou viúva, você necessariamente tem que viver uma vida agora sozinho com seus filhos. Não, é uma questão de... Mas eu acho, ao mesmo tempo, eu acho bonito uma mulher falar assim, não deu certo, perdi o esposo, vou tocar minha vida, e se sente
Aí que tá a questão, se sente bem, assim, feliz. É. Vou cuidar dos meus filhos, vou cuidar da minha vida, se sente realizada. É bonito isso também, ver a pessoa sendo feliz como ela está na condição dela naquele momento. Cada situação é muito única, né? E aí a pessoa vai ter que olhar pra ela, pra o que ela tá sentindo, pra o que ela tá vivendo e entender qual vai ser o estilo de vida que ela vai adotar pra vida dela a partir dali, né? A gente tá falando de gente que acaba indo mal resolvida pro casamento e tal. E o pastor Fábio falou desse negócio de filho. Cara, você tem um namoro que não tá dando certo. São pessoas que não conseguem se ajustar. Porque diferenças existem, Sim. né? Esses dias a gente brincou aqui no podcast falando sobre casamento, falando de um casal que se separou e falou que foi por incompatibilidade. Aí tava a Fabiana, mas eu sou incompatível com o Bertotti desde que a gente casou. E é isso, né? Incompatível a gente vai adaptando isso. Então aí, quando chega o negócio do filho, aí não é só você dar conta de uma casa que cada um pensa de um jeito diferente. Você tem que dar conta de como você vai educar esse filho. Verdade. E aí, você tem que pegar 2 estilos de educação completamente diferentes e colocar ali naquele pacote. É muito complexo. Vou dar um exemplo. Um pensa assim, não, tem que apanhar para aprender. E o outro fala assim, Comigo não. foi assim e é assim. É assim, certo, é assim que vai ser. e o outro fala assim, não, apanhar é muito traumático. Eu apanhei tanto. Não, a gente tem que ser sempre na conversa, disciplinar, colocar de castigo, mas bater nunca. E aí? Não, pensa um contexto desse de pai e mãe, como é que vai educar os filhos nesse contexto? E aí vem a sogra e fala, que isso, tá batendo no meu neto? Aí vem o outro sogro e fala, ei, tem que educar, esse menino vai virar o o moleque vai deitar e rolar em cima de vocês aí, entendeu? E a pessoa fica doida, sem saber o que ela vai fazer da vida dela, né? E a gente volta pro processo ali, né? Nesse ponto a gente fala assim, melhor ficar solteiro nesse momento, buscar sabedoria dos altos céus e tocar minha vida até que, se Deus quiser e permitir, eu encontre alguém que a gente tenha amadurecimento. O Wagner falou uma coisa que eu até lembrei de você falou da Fabiana Bertotti e tal, o pastor Amin Rodor, foi um professor de teologia, né? Ele usava um termo seguinte, não existe incompatibilidade de gênero. Existe a incapacidade de lidar com a incompatibilidade de gênero. Porque Isso. todo mundo é incompatível. Perfeito. Todo mundo é incompatível. Você tem que saber lidar com isso. Porque igual ninguém é. Ninguém nasceu encaixado um com o outro. Agora, você sabe, Wagner, você sabe, Abinal, e quem tá em casa casado aí, você é compatível com a esposa, mas assim, todos os dias a gente tem que ter uma habilidade para lidar com essa diferença. É isso que faz a diferença na vida. Agora, é muito mais feliz uma pessoa que sabe que não tem essa habilidade hoje, quem sabe está se preparando para encontrar alguém, do que alguém que entra num relacionamento já nem sem saber isso e destrói toda uma família. Porque a gente vem até de uma coisa meio de educação, às vezes, que a gente pensa que a gente é o alecrim dourado que nasceu no campo. A gente acha que a gente tem razão em tudo. Sim. O que eu penso é a única coisa... É o padrão. É o padrão. E aí como que vem essa doida aqui e fala isso? Esse doido fala uma coisa dessa tal? E aí vai pro combate, né? Cara, sabe? Isso me fez lembrar de uma situação que eu vi, não lembro onde, mas de uma moça falando o seguinte, que na casa dela funcionava assim. A mãe tinha um pano de prato para enxugar o talher e um pano de prato para enxugar os pratos. Um pano de prato para enxugar o talher e outro para enxugar os pratos. E ela entrou num casamento acreditando que essa era a verdade. Ela não conhecia nada. De repente o marido pegou o pano de prato, começou a enxugar o prato, o talher, começou... Não, mas assim, ela falou que gerou um transtorno. Até que algum tempo depois ela entendeu que o pano de prato, na vida da maioria das pessoas, é um pano de prato para enxugar tudo. Claro. Entendeu? Agora você imagina, um detalhezinho bobo que gerou um desgaste ela contando ali. Quantas outras coisas nós ou quem está em casa tem que a gente acredita que nosso pai colocou no nosso coração e aquilo é verdade plena. Então isso tudo tem que ser trabalhado dentro de um relacionamento para que você entre num casamento. Senão é problema. Mas não se assuste, solteiro. Não se assusta não. Tem solução, viu? Tem. Ó, tem não umas é bom que o homem fique só. Não é bom, Vamos usar esse não é texto bom. aí. Tem umas perguntas aí, Abinal, não sei se no teu roteiro tá dando pra ver também, que tá Deixa eu chegando ver. aqui, que são Ah, perguntas sim. do povo. Vou ler uma primeira aqui. Beleza. Tenho 52... Pra você, Fábio, manda brasa aí, brinca de Leandro Quadros. Sei não, hein? Uma mistura de lá. Leandro Quadros com Darleide aqui vai ser uma coisa interessante. Tenho 52, nunca casei e ainda sou solteira, uma mulher. Foquei na minha vida profissional. Parece ser mais difícil encontrar outra pessoa assim. Acho que ela tá falando nessa altura da vida, né? Existe problema em querer focar na carreira? Não vejo problema nenhum. A tendência natural
é as pessoas dizerem assim, ó, um homem de 52 anos solteiro, o que você pensa? A tendência, vamos pensar a sociedade, alguma coisa tem. A tendência é essa, né? Não adianta, não sejamos hipócritas. 52 anos, nunca casou, o que esse cara tem? Ou ele é problemático, ou tá solteiro, ou deve ter casado umas 3, 4 vezes, não deu certo. Então, o fato é que... O problema ele teve pra não conseguir manter nenhum casamento e ser divorciado. Exatamente, aí vai, né? Agora, o fato é que pode acontecer isso? Pode. Em algumas situações acontece de fato ali uma pessoa com 50 e poucos anos que realmente não deu certo. Então, assim, eu acho que a pessoa tem que olhar com muito cuidado mesmo, porque não vai ser fácil encontrar alguém dessa idade. Agora, se é errado a pessoa escolher viver, eu acho que a gente já trabalhou essa questão aqui bem. Eu acho que não existe tanta dificuldade de a gente entender que se ela escolher viver bem e feliz assim, ela tem que continuar sendo feliz como Deus está conduzindo a vida dela, né? Porque não vai ser fácil de fato. Sejamos sinceros. Encontrar alguém, se ela quiser alguém de 52 anos, 53 anos, que nunca tenha tido um relacionamento de casamento como ela, talvez não seja tão fácil assim, né? Porque às vezes até olhando para uma mulher que já é bem resolvida, né? Vamos assim, profissionalmente, tem tudo, tem a casa própria, tem um bom trabalho, enfim, tem toda uma carreira. E até, não sei se isso pode ser um ponto ou não, de trazer uma certa distância ali de alguns homens para chegar nessa mulher que deve ser uma mulher difícil demais, porque já é toda resolvida, já tem tudo na vida, tudo que se precisa, né? Para que vai precisar de mim? Será que eu realmente vou conseguir ser um homem para ela, já que ela tá tão independente, vivendo a vida? Eu vou ter alguma coisa a acrescentar na vida dela, né? Não vai querer ser aquela mandona que vai mandar em mim tomar frente de tudo, aquele lado meio, né, do homem de querer tomar frente. Tem todas essas questões aí e realmente tem que ser pensado. E vamos lá, não vai ser mentira nem de um lado nem de outro, porque a pessoa que tem 52 anos e tá sozinha vivendo a vida há 52 anos, ela já criou a metodologia dela de como viver. Não vai ser assim, numa virada de chave, que ela vai se adaptar facilmente a qualquer situação, né? Eu casei com 24, casei super novo. Casei com 21. Nossa. Eu fui mais velho aqui, 29. Acho que foi inteligente. Então era uma coisa, eu com 24 anos, eu tinha uma plasticidade para as coisas. Mesmo todo mundo viveu aqui, né? Não fui só eu não, né? Teve aqueles primeiros momentos do casamento, que você tem que ajustar tudo. Sim. Mas com 24 anos é uma coisa, eu nunca tinha morado sozinho, por exemplo, na minha história. Agora, se eu fosse casar de novo com 40 e quase 43 aqui que eu vou fazer mês que vem, cara, pra pessoa se adequar na minha, é outra história, né? Então, com 52 e vivendo sozinho o tempo todo, com certeza. Agora você falou assim, sempre voltando para a questão do solteiro e tal, mas eu acho que cada realidade tem a sua luta, né? Por exemplo, uma pessoa que sai de casa, vamos pensar um solteiro, sai de casa, nunca teve sempre viveu do lado do pai e da mãe. É difícil? É muito difícil entrar num casamento. Só que também uma pessoa que, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu com 29 anos, mas eu saí de casa com 21. Estudei, comecei a trabalhar, morando sozinho. Minha esposa, a mesma coisa. Daí, juntos os dois, também é difícil. Porque eu já tinha construído o meu jeitinho sozinho. E ela já tinha construído o jeitinho dela sozinho. Então, assim, desafios, é isso que é importante. Às vezes um solteiro está acompanhando. Poxa, mas será que vale a pena? Tanto desafio. Desafios sempre vão ter. Agora você vai escolher se você vai enfrentar os desafios com alguém do seu lado ou sozinho. Eu acho que é isso que a Bíblia traz pra gente. Quando Paulo fala assim, olha, quem dera todos vivessem assim. Tá, você escolhe estar ao lado de Deus, às vezes sozinho, sem um amparo de um cobertor de orelha ali do teu lado. Tá, tô bem assim. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Entrar num casamento com alguém realmente que pensa diferente de você, que todo casamento é assim, né? Não se encaixa perfeitamente. Também não é fácil. É uma questão de escolha, é uma questão de adaptação, é uma questão da gente ver o que é melhor pra gente, né? Verdade. Tem mais pergunta aqui, viu, pastor? Pra você, viu? Pra mim e pro Wagner, não. Não. Ser solteiro na minha igreja é triste. Quem sobrou para escolher ou é emocionalmente difícil ou avançou em idade. Pra mim, né? O que vem dizendo aqui. Como deixar de ser tão criterioso, é isso, né? Tão criterioso, quanto a esses pontos aí, pra amar depois e escolher primeiro. Conseguiu entender, pastor, aqui? Eu tentei entender. Isso me fez lembrar Vamos ver se eu peguei a ideia aqui.
Eu me lembro que uma vez Fábio tem história, hein? Cada coisa o Fábio tem uma história, cara. É que eu casei, Muito bom. é que eu casei com 29. Até chegar lá, a gente vai, né, batendo cabeça, aprendendo com a vida e tal, aquele negócio todo. Mas eu lembro que uma vez meu pai chegou pra mim e falou assim: a gente não pode esquecer que a gente não tem que estar apaixonado por alguém pra gente casar. Eu acho que é difícil a gente entender isso. Uhum. Não tem que estar apaixonado por alguém. Entendeu? Talvez, é claro que você pode casar apaixonado, e ideal que seja, sim, é o ideal. Mas não necessariamente, porque talvez a gente floreie demais as coisas. Eu tenho que estar apaixonado. Porque a paixão, ela acaba. Chega um momento que acaba. De repente você está namorando há 2 anos, né? Dizem, né, os estudos, que a média de tempo de uma paixão mesmo ali é o máximo 2 anos. Passou disso, começa a reduzir. 2 anos. Então, assim, passou a paixão, às vezes você gosta da pessoa. Talvez seja, é uma boa pessoa para mim. É uma pessoa que você feliz. Então, acho que é essa que é a maturidade que a gente tem que ter. Não de ter que me apaixonar por alguém em cima da pergunta que a pessoa fez. Então, um conselho que eu daria é o seguinte: não espere a pessoa perfeita na sua cabeça estar apaixonado. Espere alguém que dê certo. Isso não quer dizer que é qualquer um. Não. A gente não tem nada fisicamente, mas racionalmente a gente pensa bem. Se não existe nenhum tipo de sentimento, também não entre. Claro. Obviamente, né? É isso que eu quero dizer. Tem que ter uma faísca ali, né? Lógico, mas também não espere a Disney, aquela princesa da Disney, da vida, entendeu? Tem uma frase da psicologia que diz assim, que o estado mais próximo da loucura é a paixão. Porque ninguém vai viver apaixonado uma vida inteira. Só que aí, quando terminam esses 2 anos, as pessoas pensam que o amor acabou. O amor acabou. Só que não era amor, era paixão. E tem outra coisa também em cima do que falou assim: achar a pessoa procurando, às vezes, exigência. Eu me lembro de um colega também. Olha as histórias. Mas ele falou uma vez pra mim uma coisa que eu guardei. Eu tava estudando ainda, fazendo teologia. Daí ele falou assim: cara, eu tava lendo uma pesquisa que mostra. Claro, que não dá pra medir isso de fato. Mas que a maioria das pessoas encontraria a pessoa ideal pra ela depois de já ter casado. Então, assim, você sempre vai encontrar alguém que você falaria assim: poxa, cara, se eu tivesse casado com ela, será que não seria melhor do que com a... Todo mundo, todo homem. Poxa, cara, né? Você vai encontrar tanta gente depois. Se você casou com 24 anos e vai viver até os 80, dos 24 aos 80, você vai conhecer mais gente do que você conheceu até os 24. Claro. Então, possivelmente, você vai olhar algumas pessoas que você vai dizer assim: poxa, talvez se eu tivesse casado com fulano de tal, eu seria até mais feliz, que se encaixa mais comigo. Talvez você encontre. Mas assim, por isso que entra a questão ali de a gente sempre procurar alguém perfeito, você vai sempre ter alguém que poderia ser mais perfeito do que a pessoa que você tá. É a pessoa que você escolheu naquele momento, né? Então viva a vida com a pessoa de maneira intensa, né? Verdade. Então não fique escolhendo exageradamente uma pessoa, porque você vai encontrar sempre alguém melhor que a pessoa. E até porque esse pensamento aí de poxa, se tivesse sido aquela outra pessoa, talvez eu fosse mais feliz. Levantou um ponto perigoso aqui. Não, né? é porque, sabe o que acontece? Pode ser, de repente você escolheu muito errado, mas o que acontece é que você vai ter dificuldades de adaptação dessa incompatibilidade com qualquer pessoa. Só que essa outra pessoa que tá te despertando isso, você não conhece na intimidade. Você não convive 24 horas. Esse é o detalhe. Então você não sabe quais seriam os problemas que você teria com aquela pessoa. Você sabe quais são os problemas que você está vivendo no seu relacionamento, né? Mas a gente é muito inocente. A gente acha que os problemas só acontecem na nossa casa, que é só o meu casamento que passa por crises. Ainda mais no momento que a gente vive hoje. Redes sociais. De rede social. Todo mundo tá Tudo lindo, lindo, tudo feliz num recorte incrível na rede social. Ninguém brigou com a mulher, posta uma foto, os dois brigando, né? Então a gente tem uma sensação de que tá tudo bem. Tem aquela história assim, né? Daí você vê, tanto homem quanto mulher, né? Nossa, seu esposo é tão doce, trata a gente bem, tua esposa trata bem. Daí a pessoa pensa assim, mal sabe em casa como é que é. Então, assim, a visão que a sociedade e a gente tem é daquela pessoa ali. Né? Em cima do que o Vale falou, aquela pessoa ali que tá, mas em casa a história é outra. Então a pessoa que a gente imagina que seria o ideal, essa aí é o ideal, porque eu já casei, mas a ideal seria aquela. Quem garante que aquela pessoa que trata você bem ali, numa recepção, numa sociedade, em casa ela seria da mesma maneira? Não necessariamente. Assim a vida, assim o relacionamento, assim são os casamentos, né? É verdade. Chegou uma pergunta aqui, eu achei muito boa, que é assim, ó. A pessoa quer saber quais conselhos a Bíblia tem para um casamento que seja feliz. Então nós estamos falando aqui com um solteiro que quer casar, mas quer ser feliz. Agora, por que está fazendo essa pergunta?
Diz assim, ó, quero muito casar, mas não tenho bons exemplos em casa. Tenho medo de casar e não ser um bom marido. Então, que conselhos a Bíblia traz para que eu tenha um casamento feliz? E realmente romper com uma cultura de como as coisas acontecem dentro da casa onde a gente foi criado, é difícil, né? É complexo. Voltando até uma coisa que eu falei no começo, né? Se tem uma coisa que nasceu para dar errado, é o casamento ali, dentro do contexto que eu falei, né? Pra gente entender. Mas, por exemplo, se não for Deus, não tem como um casamento dar certo de fato, né? Você pode se adaptar bem com a pessoa, mas o fato é que o primeiro ponto para um casamento dar certo é Deus. Porque Ele que vai dar o tom. Porque Ele vai dar o tom no quê? Vai ajudar a pessoa a renunciar aquilo que precisa ser renunciado, ter paciência com aquilo que precisa ter paciência, ser amável, ser resiliente em algumas situações. Então, o primeiro passo, eu creio, é o seguinte: a pessoa está bem com Deus. Os dois têm que estar bem com Deus. Então, no processo de escolha do relacionamento, né, do namoro ali, no noivado, avalie não somente a sua posição com Deus, mas a posição da pessoa para com Deus também. Porque quanto mais ajustadas as pessoas estão com Deus, mais probabilidade tem do casamento ser um casamento maduro. Uma vez eu ouvi também um dado, Wagner, eu eventualmente também uso isso aí, dizendo o seguinte, que 15% das pessoas têm um casamento tolerável, 15%. 80% são infelizes e 5% são de fato felizes. Uau. Eu não sei se é fato isso aí, mas imagina. E a gente percebe, 80% são toleráveis, 15% infelizes e 5% felizes. Ah, melhorou. Melhorou, perdão. Mas assim, de qualquer forma, você tem um casamento tolerável, aquele negócio assim, aguento. Vou levando. A maioria das pessoas vive um casamento tolerável. Então vamos pensar, como não ter um casamento tolerável? Só Deus ali para conduzir as coisas, para que você aceite, você ame a pessoa apesar dos desafios dela. Mas eu acho que o grande desafio nosso é ter um casamento feliz de fato. Esse é o desafio. E só Deus no processo para nos ajudar. Né? Não tem outra forma. Se a gente tem em mente que tudo, né, tem que ser para honra e glória de Deus, né, o nosso casamento ele deve ser para honra e glória de Deus. Não vou me casar, que seja então para honra e glória de Deus também, né? Tudo que a gente for fazer, inclusive Romanos 12:1 diz para a gente lá, até puxando aqui, ó, Romanos 12:1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então a gente puxa dessa parte aqui que nosso corpo, nós devemos, né, nos entregar a Deus, e tudo que fizermos deve ser sim para a glória de Deus. Seja solteiro, seja casado, né, momentos difíceis tem dos dois lados, né, pastor? Chega um inverno agora, né, o friozinho, você quer estar com alguém ali, né, te aquecendo e tal. Eu sinto muito frio. É algo que o solteiro não vai poder ter, né? Vai ter que dormir comprar um ali aquecedor. grudadinho e tal, vai ter que ter um aquecedor. Mas até dentro dessa estatística que você trouxe aqui também, pastor, o que fazer, né? O que fazer para sair desses 80% ou desses 15%, para aumentar esses 5%? É a convivência com Deus, né? Constante. Então é interessante que, até puxando para essa parte bíblica aí, tem uma pesquisa que foi feita há não muito tempo atrás, que 30% dos cristãos, eles estudam a Bíblia diariamente. Aqui no Brasil, apenas 30% dos cristãos estudam a Bíblia diariamente. Né? Estados Unidos, 20% só. E no Brasil, que é um país mais religioso, que mais estuda a Bíblia, então 30%. Então o que está faltando, será, dentro dos lares, dentro dos relacionamentos? Falta O que está acontecendo com esses 70%, né, que são cristãos, mas não consomem da palavra de Deus? Aí que está, eu acho, a grande questão, né? Uma coisa é... Nós estamos numa sociedade cristã no Brasil. Agora, quantos de fato são cristãos de verdade? O último censo mostra que, acho que 89%, o censo de 2000
89% da sociedade se considera de alguma maneira religiosa ou cristã. 89%, ou seja, de cada 10, 9 dizem que são cristãos. Agora, o que é de fato ser cristão? Se você olhar na rua e falar assim, essa pessoa é um cristão de verdade, uma coisa é dizer que sou cristão, outra coisa é me relacionar com Deus, outra coisa é eu viver uma vida de intimidade com Deus. E aí ele não quer ensinar nada a ninguém, porque a Bíblia é clara em dizer, para você ser feliz plenamente solteiro ou casado, somente com Deus. Se a pessoa não tem um relacionamento de fato com Deus, a tendência natural é ela ser ou um solteiro infeliz ou um casado e uma família infeliz. Porque é aquilo que o senhor falou no começo, vai Entendeu? buscar preencher aquele vazio de várias formas. Aí Sim. por isso que a gente vê muitos solteiros ou casados também, né? Entrando em bebidas, vícios, ou até mesmo solteiros, né? Buscando os prazeres dos mais diversos aí que pode se encontrar aí fora, né? Tentando preencher esse vazio que só cabe Deus. Tem uma artista, cantora famosa, esses dias eu estava vendo, ela casou 17 vezes, conhecida de muitos aí, né? Eita! 17 vezes. Talvez na cabeça dela, imagino eu, que em cada relacionamento ela imaginava assim, ó, agora sim, agora sim, né? Posso estar sendo, não preconceituoso, mas fazendo uma avaliação equivocada. Mas a tendência é que, de fato, se não existir um relacionamento com Deus, pode ser 17, 25, 30, as coisas não vão se encaixar se não existe um casal, de fato, vinculado a Deus. O casamento não pode ser, de fato, feliz, né? A gente analisa assim. Verdade. Agora até a gente trazendo Tô aqui algumas dicas. procurando quem é que casou 17 vezes. Acho que eu sei quem é. Se você disser que eu posso falar, eu falo, mas vamos deixar quieto por enquanto. É uma que fez muitas plásticas. Muitas plásticas. Acabei de chegar aqui. Que virou, essa. que virou evangélico, cristã, depois deixou de ser. É mais ou menos isso aí. É isso aí. Essa mesmo. E é isso, né? Buscando se encontrar, mas não se encontra, acho porque não vai direto na fonte. E acho né? que tem muito isso que a gente tava falando, talvez, né? Não conheço profundamente, mas essa história de paixão e amor. A pessoa vai em busca da paixão, né? Aí quando acaba a paixão, o casamento já não serve mais. É igual um né? vício, uma droga, né? Você quer mais daquilo, acabou. Aquela sensação, quero mais. Aqui eu não tô encontrando, vou buscar em outro lugar e vai. Agora, buscando. pode falar. Não, eu Fábio. diria o seguinte, em tese, em tudo na vida a gente tem que... Se tem um assunto que a Bíblia fala, é esperar. A gente tem que esperar. Gente, você tem um sonho, você tem que esperar. Você tem uma cirurgia, você tem que esperar, tal. A Bíblia fala... a mensagem que eu diria para quem está solteiro e pensa em casar um dia não é esperar sentado, né? Nessa inércia, assim, não, né? você Não tem que ir dá. atrás e tal. você Senhor, tem a que- primeira pessoa que chegar vai ser essa. Não, mas assim, existe o processo da espera também. A gente às vezes, né, talvez algum jovem, vou pegar um jovem principalmente, tá ansioso, saiba esperar também, né? Sim. Saiba buscar, mas também saiba esperar, porque nessa sociedade do fast food a gente quer as coisas rápido, alguém do meu jeito. Então existe um processo todo que, independente se você é casado, se você é jovem, velho ou não, o processo de espera na Bíblia é uma lição que todos nós temos que Com aprender. certeza. Deixa eu voltar num ponto que isso que você falou me fez lembrar aqui. Que a gente falou sobre coisas ruins que às vezes a gente, como sociedade de um modo geral, a gente no trato com o solteiro leva. Rótulos, né, palavras que a gente coloca, vai ficar pra titia, aí quando vai casar, e essa pressão toda e tal. Agora, uma coisa que a gente não tocou, e coitado do solteiro que vive isso o tempo todo, é aquela coisa do querer arrumar alguém pra pessoa. E coloca naquela situação meio constrangedora, achando que tá super ajudando. Isso também é uma coisa bem complicada, né? Marcar os encontros meio forçados ali, né? Porque nessa de esperar, quem tá casado não quer que o outro espere, já tá querendo. Não, tem esse aqui, eu vou juntar esses dois, vai dar certo. Uma das dicas que se dá para quem vai trabalhar com alguém que tá solteiro é justamente você não assumir que todos querem casar. Ou que todo mundo naquele momento tá querendo alguém. Aham. Entendeu? E às vezes nesse afã de querer ajudar, você mais atrapalhar. Então assim, primeira coisa, você tem que conhecer a realidade da pessoa. Se ela estiver disposta, tô procurando alguém, eu conheço alguém, é uma coisa. Agora a pessoa forçar a barra, né? Tentando, você tá solteiro, vou tentar conseguir alguém para... Às vezes não é o tempo da pessoa, não é o time da pessoa, a gente tem que ter esse respeito com a realidade de cada um também. Sim, muito bom. Não deixar a pessoa constrangida, Lógico. inclusive, né? Pois é, agora a gente trazer essa parte aí de... que a Bíblia diz que o casamento é quando duas pessoas se unem, né? Através de uma relação, né? Elas já, perante Deus, já estão casadas, né? Através de uma relação sexual.
E realmente, pastor, é isso mesmo. A Bíblia, né? Quando já estão morando juntos, não se casaram, mas estão ali morando juntos perante a lei, não assinaram papel, mas moram juntos ali. Perante Deus, isso já é um casamento? E outro ponto que a gente destaca aqui também, né? Qual é a diferença entre o casamento de morar junto e o casamento que a Bíblia realmente traz pra gente? Pergunta da audiência. Isso, aqui, pergunta que chegou pra gente aqui, viu? Eu acho que a gente tem que entender que existem dois processos, né, nessa questão de casamento e unidade. Existe o aspecto da união sexual ali, né, da relação mesmo. Então, assim, se a gente for partir do princípio só disso, um casal que está morando junto está casado, se a gente for partir só desse princípio. Mas existe uma outra questão que a Bíblia trabalha em várias situações, que é a bênção de Deus. Certo. Então, às vezes você pode estar com alguém, pode estar envolvido com alguém, mas não necessariamente estar sob a bênção de Deus naquilo. Porque você correu caminhos equivocados, você às vezes antecipou. Pecado. Está vivendo em pecado, entendeu? É claro que existe que a forma assim, vamos dizer, para dizer agora, a partir de agora vocês são casados depois da bênção de Deus, é a união sexual. Tanto é que acontecia muito isso no passado, e existe no meio judeu também. A pessoa casou, né? Daí, agora eles vão lá para a tenda, e isso acontecia. Abraão leva para a tenda, e lá ele, com Sara, tem a relação para fidelizar aquele momento. Estão casados, né? Mas não é só isso, é a bênção de Deus. Então, a pessoa pode dizer assim, não, estou casado, eu já tive então, ou pode partir do princípio, uma pessoa que teve 15 relacionamentos, ela é casada com as 15? Não é só isso. É isso também. Mas, acima de tudo, a bênção de Deus sobre aquele processo, sobre aquela união, aquele relacionamento ali. Então, a gente tem que pegar os dois aspectos. Questão sexual, mas a questão da bênção de Deus sobre aquele casamento também. Bom, vou dar um exemplo bem diferente aqui, mas uma garota de programa ali que tenha tido um encontro com 200 homens, ela se casou com esses 200 homens por causa da união ali? Não, porque não foi dada a bênção de Deus. Então tem que ter esse certo equilíbrio aí, nesse sentido. Muito bom. Gente, eu acho que a gente fez aqui uma enciclopédia da solteirice, não fizemos? Foi, eu né? acho que sim. Acho que Damos foi. vários pontos aí. Eu acho que quem quer casar sabe por que casar, quem não quer também sabe por quê. É uma questão, né? Já deu pra gente ter mais ou menos uma noção, todos nós aí, né? Verdade. E tem até algumas dicas, eu separei aqui até alguns conselhos sábios aí pra quem tá solteiro, né? Sim. Pra quem quer ficar solteiro, ou esperar o tempo de Deus mesmo, né? Porque não fica na pressão dos outros. Porque isso é o que leva muitas pessoas a fazerem, sei lá, escolhas ruins porque não souberam esperar, como o pastor mencionou, né? O esperar em Deus, isso é fantástico, né? Um dos pontos aqui é cultivar para quem está solteiro, né? E agora, tô solteiro, preciso de alguém? Não preciso, quero ficar solteiro, o que faz, hein? Cultivar um bom relacionamento profundo com Deus é o primeiro passo de tudo, né? Ter um relacionamento profundo com Deus, ressaltando aqui também, né? Se envolver com a comunidade de fé. Isso faz toda a diferença também, estar envolvido na igreja através do relacionamento com Deus e se envolver, né, pastor, numa comunidade de fé. Desenvolver amizades saudáveis, amizades que sabe que vão te conduzir para o bom caminho, né? Outro ponto aqui também, manter-se ocupado com atividades positivas, hobbies, coisas que gosta de fazer, né? Cultivar sempre esses bons hábitos aí também. Trabalhar o autoconhecimento, se conhecer de verdade antes de entrar num relacionamento. Primeiro se conhecer, né? Para depois você conhecer outra pessoa e ver, vai dar certo, não vai dar certo? Pois entra nesse ponto, né? Confiar no tempo de Deus, né? Um dos pontos principais. Focar no presente, no momento que a gente está vivendo, né? E continuar correndo atrás dos sonhos, se realizar, né? Profissionalmente, vai sem aquela ansiedade, sem aquela preocupação toda, né? E praticar gratidão em todos os momentos, ser grato, né? Entregando a vida nas mãos de Deus, ser grato, confiar de que Deus sim sabe o que é melhor para cada um, confiando, entregando e vai dar tudo certo, tá bom? Muito bom. É isso. E essa gratidão faz até com que a pessoa consiga esperar com mais paciência, né? Porque tá grato pelo momento de vida que tá vivendo. Sim. Se a gente vive é que a gente vive numa sociedade corrida, né? Tudo, sempre ter ansioso para o que vai acontecer, o que eu vou conquistar. É uma coisa que a gente tem que aprender, todos nós, estarmos satisfeitos nesse momento.
Então, se a pessoa está solteira nesse momento, esteja feliz, satisfeita nesse momento, e daí para frente Deus vai conduzir as coisas. Né? Esse é o desafio que a gente Se tem. tá solteiro e viver infeliz, não, tô solteiro, não. Não. A tendência é casar errado, se for para casar. A tendência é essa, é o risco. Você tem, assim, Pastor Fábio, uma última fala, fazendo, sei lá, de repente um compiladão aí, para esse grande solteiro que está acompanhando a gente nesse dia? Tem uma ideia, uma frase que eu vi certa vez, que diz assim, Senhor, me dê sabedoria para fazer aquilo que o Senhor não pode fazer por mim e não querer fazer aquilo que o Senhor vai fazer por mim. Boa. Entendeu? Porque às vezes a gente inverte. Aquilo que Deus vai fazer por nós, a gente quer tomar o lugar dele. Não, é Deus que vai fazer. Isso não adianta ser força. Só que tem coisa que Deus não faz por nós. E a gente tem que fazer. Então, assim, eu moro numa cidade, exemplo, uma cidadezinha pequena, uma igrejinha lá que só tem idoso e tal. O que eu posso fazer? Eu posso, dentro da minha realidade, viajar um final de semana, conhecer lugares diferentes, conhecer pessoas diferentes. Isso Deus não pode fazer por mim. Isso eu tenho que fazer. Né? Um solteiro que pensa em casar, por exemplo. Mas existem coisas que não adianta eu fazer. Deus, a partir da minha caminhada, Deus vai tocar meu coração e mostrar que é uma pessoa ali, tocar no coração da pessoa. Né? Então, a nossa oração seja essa hoje, Senhor, e não somente para relacionamento de namoro, mas para a vida, né? Senhor, me ajude a fazer aquilo que eu tenho que fazer, me ajude a esperar no Senhor aquilo que o Senhor vai fazer por mim. Essa que é a dica que eu daria para quem está em casa, fazer a sua parte, mas em alguns aspectos esperar em Deus também, que cabe a Ele algumas coisas na nossa vida. Excelente. Quero agradecer muito pela presença de vocês, Abinal, de Passou novo. rápido, hein? Por favor, volta, tá? Cara, volto. Sempre. Só chamar que estamos aí, viu? Obrigado. Tá, todo especialista em família, gostei, Não, achei bacana. Darley um pouquinho a cada dia. Darley de Robson Aleixo, estão educando aqui o menino direitinho, viu? Obrigado. Ó, Fábio, a gente tem um presentinho aqui pra quem vem a primeira vez. É? Nossa sacolinha. Opa, muito obrigado, valeu. Nossa sacolinha do Happy Hour, tem uns presentinhos dentro. Legal. Já é pra você gostar e voltar outras vezes também, viu? Aqui é daquele que tem que apresentar, mostrar o que tem dentro também? Não necessariamente, mas tem nossos produtinhos aí. Tal, vários deles aqui, um lanchezinho. Tá bom, gente. Valeu. Obrigadão. E ó, a gente tava falando fora do ar, segue aí o Pastor Fábio. O Pastor Fábio tá fazendo um trabalho nas redes sociais, crescendo bastante. É PR Fábio de Sá. PR de pastor, Fábio de Sá. Fábio de Sá. Estamos aí. Perfeito. É a sua, Preciso Binal. fazer uns trabalhinhos também nas redes sociais, né? Ando meio parado. Acontece. A Eliane que briga comigo às vezes, né? Não, você tem que fazer, tem que publicar mais, mas eu vou, viu? Siga lá também, @Abinal, ABNAL, viu? Abinal Júnior. Pronto. Digitou Abinal, acho que é o primeiro que vai aparecer já. Não tá tem bom? muitos, né? Não tem são muitos. Só os melhores. Obrigado, gente. Obrigado Valeu, mesmo. um Deus abraço. abençoe a vida de Valeu, vocês. obrigado, Wagner. Obrigado a você que ficou com a gente também até agora. Semana que vem a gente tá de volta com mais uma boa conversa aí junto com você. Até lá. Tchau, tchau.